Olá, sejam todos bem-vindos a mais um super podcast, dessa vez dentro do canal Meu Médico Especialista. Bom, vocês sabem que aqui nós trazemos médicos que são especialistas, né? Eu tenho explicado sempre a vocês, nossos ouvintes, os nossos seguidores, que um médico, para ser especialista, ele precisa ter um registro de qualificação de especialidade, que é o RQE. Então, hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Marcelo Mendonça. Ele é oftalmologista, especialista. O número do RQE dele está aqui, ó. Então, só para vocês terem aí a certeza que nós estamos falando sim com um especialista. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos poder levar bastante informação que salva para as pessoas. E vamos contar um pouco dessa carreira. Vamos voltar aí um pouquinho no túnel do tempo. Vamos relembrar alguns fatores aí, algumas lembranças importantes para que as pessoas tenham noção do que é a formação de um especialista. Obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá. Ó, deixa eu falar um pouquinho aqui uma breve menção do currículo do doutor para vocês. Ele é especialista em glaucoma e catarata, então como uma subespecialidade. Ele fez medicina na Faculdade de Medicina da USP, lá em Pinheiros, em São Paulo. Residência e pós-graduação em oftalmologia, com especialização em córnea, glaucoma e catarata pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, em São Paulo. E se não tiver alguma coisa que você me fala, viu, doutor? Me corrija aqui, não estamos conversando aqui, você está autorizado, viu? Aí tem um negócio aqui que eu vou falar que o meu inglês aqui, que o dele deve ser bem melhor que o meu, aí você me corrige. É um Postdoctoral Fellowship. Falei certo? Isso. É mais ou menos, né, doutor? Mas o doutor foi educado comigo. A mensagem está passada. Passou. Ele fez, então, esse Postdoctoral Fellowship em glaucoma e catarata pela Harvard, na universidade, e pela New England Glaucoma Research Foundation, Boston, lá em Boston, né? E foi diretor da Sociedade Brasileira de Glaucoma por 6 gestões, né? É um consultório bastante conceituado aqui em São José do Rio Preto, recebe pacientes do Brasil inteiro e é isso aí. Doutor, obrigado por você estar aqui e como a gente tem feito nesse podcast, que esse é o Meu Médico Especialista, eu queria saber como é que a medicina entrou na sua vida. Vamos voltar um pouquinho no túnel do tempo. Por exemplo, se o doutor tinha médicos na família, como é que surgiu essa coisa de você ser médico? Alguns já contaram aqui que desde criança, outros disseram que quando chegou lá no cursinho resolveram fazer medicina. Como é que foi a tua história com a medicina? A minha história é justamente o contrário. Ah, que legal. Não tinha ninguém, nenhum familiar meu, pais, tios, avós, médicos. E eu estava fazendo meu colegial. Eu queria fazer engenharia de computação, ciência de computação. Porque eu gostava de resolver problemas. Desculpe. Tá tranquilo. Eu gostava de encarar desafios, sistematizar soluções, esse tipo de coisa. E era uma época que houve o primeiro crescimento do mercado de informática. E foi aí que eu acabei terminando meu terceiro colegial e prestei ciências exatas, ciência de computação, engenharia de computação. E entrei, né, na Unicamp e no ITA. Né, que faz a área aeronáutica. Só no ITA você entrou, só? Entrei no ITA. É um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, se não o mais, né, doutor? É um dos mais. É um dos mais, né? É uma prova bem... Eu nem imaginava que fosse entrar. Entendi. E com aquela coisa toda, né, quando a gente entra, tem todo o pessoal do colégio faz toda aquela propaganda que você entrou nessas faculdades, a colocação que você entrou e tudo mais. E você se sente um pouco, né, motivado a começar. Quando chegou no primeiro ano, as ciências exatas tem alguns... Quem já fez ciências exatas sabe que ciências exatas tem umas matérias meio ingratas no curso básico, mas a maior delas talvez seja o cálculo 1. Foi minha primeira reprovação da vida. Eu fiz cálculo 1 na Faculdade de Economia, realmente. A primeira reprovação da minha vida, foi muito frustrante. Mas o que mais me impressionou mal foi que, assim, o pessoal que terminava esse curso de ciência... Eu acabei cursando a Unicamp, não fiquei na UTA, porque a Unicamp era mais do que eu queria. O pessoal que cursava não ia trabalhar com desenvolvimento de projetos, de software básico, esse tipo de coisa, que era o que me interessava. Esses projetos eram desenvolvidos no exterior,
No Brasil, eles eram, no máximo, adaptados. Tá. E a maioria dos formandos da faculdade, que era a melhor faculdade da área no país, na época, iam trabalhar como assessoria de manutenção de sistemas, por exemplo, dos caixas eletrônicos do Bradesco do Brasil inteiro, ou como diretores de vendas da IBM. Não era o que eu queria fazer, né? Se eu quisesse fazer esse tipo de trabalho mais voltado para a administrativa, teria feito como você fez, área de economia, área de administração. Sim. Né? Então, eu queria trabalhar com algo que eu fosse usar a minha formação nessa questão de resolver problemas e tudo. Eu falei, por que não tentar medicina? No meio do primeiro ano. Terminei o primeiro ano, não fiz cursinho e fui prestar medicina. Fui muito bem nas áreas de exatas, porque eu estudei o ano todo. Biologia sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de estudar, fui muito bem. E português, que sempre tem um peso muito alto, também era uma coisa que eu gostava muito. Redação, tudo, né? Então, história eu fui terrível, geografia eu fui pavoroso. E mesmo assim, acabei entrando na USP e entrei em 4º lugar. Que legal. Então, não precisei de cursinho, felizmente foi uma coisa... E aí, quando chegou no 2º ano de medicina, eu mantive a minha vaga na Unicamp, mas quando chegou no 2º ano de medicina, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. E a medicina tem uma coisa que é fascinante. Ela consegue acomodar quase todas as áreas de interesse e de habilidade do ser humano. Existe até, né, já existia, né, a área de informática médica para desenvolver sistemas, as áreas que são mais ligadas, que tem menos manipulação de paciente para quem tem um temperamento mais introvertido ou não gosta dessa confrontação com o paciente. Sim. Quem não gosta de cirurgia pode ficar nas áreas clínicas. Enfim, tem tudo. Você pode ser só um pesquisador. Então, a medicina acomoda quase todo tipo de habilidade. E foi assim. Eu optei por manter a medicina, sabia que eu queria uma área cirúrgica. Né? Quando foi se aproximando mais do final do curso, aí eu fui optando pela oftalmologia, que é uma área clínico-cirúrgica. Doutor, e aí quando você... Porque podia segurar por 2 anos a vaga na Unicamp. Você segurou lá quando deu esse 2º ano... Porque você tinha passado na USP e estava com a ciência da computação trancada, né? Trancada. Porque eu tinha finalizado meu primeiro ano, as matérias estavam todas concluídas. Inclusive, dentro da ciência da computação, tem 2 modalidades. A comercial, que eram 90 vagas, tinha 65 de comercial e 15 de científico industrial, que era o que eu queria. Tinha uma prova para o científico industrial. Eu tinha sido aprovado na prova para o científico industrial, que era uma modalidade mais afunilada. E ficou lá. Mas na metade do 2º ano, na verdade, eu desisti, abri mão da minha vaga da Unicamp. Entendi. E aí o foco total na medicina. Foco total. E quando é que começou a paixão pela oftalmo? Você passou em algumas áreas? Você já definiu desde o início? Como é que foi essa questão? Porque, como você disse, você tinha um leque ali de opções, né? Até, por exemplo, médicos que fazem exames. Por exemplo, tem muito a ver também essa questão do raciocínio lógico e muito estudo com a questão da radioterapia, onde precisa de vários estudos, quimioterapia, essas áreas também que não são áreas de atendimento, né? Direto com o público, né? Por exemplo, quem faz ultrassom, o radiologista, N áreas, como o doutor mesmo mencionou. Como é que você define pela oftalmologia? Então, o meu fascínio sempre foi pelas áreas cirúrgicas, justamente por essa capacidade de você poder, né, com as suas mãos, com instrumento, usando um robô, usando uma máquina, mas interferir diretamente na história da vida das pessoas. Né? Então, você tem um resultado, é claro que o resultado global de qualidade de vida é de longo prazo. Mas, no curto prazo, você vê que você mudou uma trajetória que estava se encaminhando. No caso da oftalmologia, por exemplo, uma cegueira para uma situação de manutenção da visão por toda a vida e da função visual o melhor possível. Então, esse tipo de capacidade de interferir sempre me fascinou nas áreas cirúrgicas. À medida que eu fui avançando no curso, a partir do 3º ano, eu já dava plantão voluntário no pronto-socorro de cirurgia do Hospital das Clínicas em São Paulo. Um plantão bem pesado, a gente vê de tudo, neurocirurgia, trauma, ferimento de arma de fogo, acidente automobilístico, e você entra nas cirurgias, mesmo como aluno, para auxiliar ali. Você já vai tomando noção de como são os procedimentos, com o que você vai ter que se defrontar. E com isso você vai eliminando uma coisa ou outra. E é muito importante que se diga, né? Tem filhos de pacientes meus e pacientes meus que são alunos de medicina, eu costumo falar isso. Você tem que escolher pelo que você ama
pelo que você tem talento, mas também pela sua disponibilidade física. Dou um exemplo, uma cirurgia gastroenterológica complexa pode durar 12 horas de você em pé no centro cirúrgico. Eu não tenho resistência física para isso. Então, você tem que fazer a sua escolha baseado também onde você vai poder desempenhar da sua melhor maneira. Né? Entendi. Então, você vai eliminando algumas coisas. Quando eu cheguei no final, no 5º para o 6º ano, eu estava entre oftalmologia ou ortopedia. Legal. E aí foi para oftalmologia. E aí essa fase da faculdade, assim, estudar na USP deve ser uma coisa, assim, muito gratificante, né? Para poucos, né? Até hoje também, porque por mais que aumentou o número de faculdades, mas os vestibulares nessas faculdades como o USP, Unicamp, FAMERP aqui são vestibulares muito concorridos, né? E eu acho que essa experiência também do hospital deve ter sido fabulosa, porque em São Paulo acontece de tudo, né? Digamos assim, o nível de atendimento é muito maior que numa cidade de interior como a nossa, né? Porque lá você pega de tudo, né, doutor? Tudo. E tudo drena para o Hospital das Clínicas, as coisas mais pesadas. Mas só para você ter uma ideia, o plantão de cirurgia, esse plantão de pronto-socorro cirúrgico, tinha 15 plantonistas. Tinha 2 voluntários do 3º ano, que era dessa liga do trauma, né? Que a gente participava. Aí tinha 2 quintanistas, 2 sextanistas, 2 R1s, de residentes de 1º ano, 2 residentes de 2º ano, 2 residentes de 3º ano. Aí tinha mais 5 residentes de especialidades cirúrgicas. Urologia, gastroenterologia, neurocirurgia, que ficavam à distância. Essas pessoas não tinham sequer uma cadeira para sentar. Tinha um banco com uma almofada. O que é isso? Maldade? Não. Porque você está sem fazer nada no plantão. Aconteceu um plantão de ter um acidente automobilístico com 2 carros. 10 vítimas chegam ao mesmo tempo. Que precisam algumas reanimação, algumas drenagem de tórax, algumas massagem cardíaca. E tem que ter mão para fazer isso tudo imediatamente. Então não tem... Só quem vai para o quarto é o assistente, que é o chefe do plantão, que vai para o quarto se recolher. Chega uma coisa dessa, ele é chamado imediatamente. Então, é que nem boxe de Fórmula 1. Você viu isso N vezes, né? Muitas vezes. Ah. Doutor, daí quando você escolhe pela oftalmo, aí conta essa parte quando você onde você resolve fazer a prova, né? Você fez na Unifiesp, né? Que também é uma faculdade também super conceituada. Como é que foi isso aí? Como é que foi essa decisão? Você tentou em outros lugares? Já queria... esqueci de fazer uma pergunta. Você hoje está em Rio Preto, você era rio-pretense e você foi para São Paulo, ou você era de São Paulo, de outra região, e veio para Rio Preto? Na verdade, eu era de São Paulo, sou de São Paulo, nasci de São Paulo. A família da minha mãe é de Rio Preto. Então, a família Mendonça é de Rio Preto. Tá. Mas eu passei minha infância, minha adolescência em São Paulo e fiz faculdade lá. Uhum. Depois eu conto como é que eu vim para Rio Preto profissionalmente. Não, então peraí. Então agora fala então da escolha da residência. Para depois a gente ir na... Nós estamos tranquilos aqui. É importante... Hein, Karina? Tá indo bem, né? A Karina tá aqui com a gente, acompanhando. Obrigado, viu, Karina? Você ter aqui trazido o doutor para nós é motivo de orgulho receber um especialista como ele aqui. E vamos conversar, doutor. Fala um pouco dessa parte da Unifiesp. Então, a questão é a seguinte, a oftalmologia já desde um tempo, ela é uma especialidade bastante concorrida, porque é uma especialidade bonita, tecnológica, fascinante, onde você pode resolver muita coisa e tem podido resolver cada vez mais coisas, e a concorrência é muito grande. Eu prestei na USP e na Unifesp, né, Escola Paulista de Medicina. A Unifesp, já na época que eu fiz a prova, ela já estava sendo considerada o melhor serviço universitário de oftalmologia do país. Né? Que parece que a USP tem um peso acadêmico muito bom e a USP tem uma oftalmologia maravilhosa, tem grandes amigos na oftalmologia da USP. A Unifesp, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista tecnológico, ela estava à frente. Ainda hoje, a Unifesp é considerada não só a melhor do Brasil, mas é o melhor serviço acadêmico de oftalmologia da América Latina, número 1. Uhum. Então, é um grande produtor de ciência, um grande produtor de profissionais de alto nível. Acabei optando por fazer na Unifesp. Até que durante a época de faculdade, né, entre a USP e a Escola Paulista, existe uma rivalidade muito grande. E aí você era USP na faculdade. Era USP. Então, a gente, durante
a faculdade, nas competições na intermédia, a gente aprende a xingar o pessoal da Escola Paulista, a não gostar do pessoal da Escola Paulista. E durante a residência eu passei para o outro lado e vi que, na verdade, essas coisas são... Depois que passa a vida profissional, essas diferenças são só uma coisa de folclore. Né? Tanto assim que o professor que se aposentou agora, o professor Remo Suzana Júnior, que era o catedrático da oftalmologia da USP, ele fez faculdade na Escola Paulista e foi fazer a vida acadêmica dele na USP. Eu fiz o trajeto contrário. Então, esse intercâmbio existe. O importante é que depois, nos congressos e tudo mais, existe um respeito muito grande, uma sinergia muito grande para produzir trabalho científico, para produzir atendimento à população, para produzir medicina de qualidade. Doutor, daí você escolheu a Unifesp. Quantos anos aí de residência? Isso é importante as pessoas saberem, né? Porque às vezes a pessoa vê primeiro, né? A faculdade de medicina é a que mais demora tempo para formar, são 6 anos. Depois, mais quanto tempo de residência? São 2 anos de oftalmologia geral. Tá. Depois, mais 1 ano de subespecialidade em oftalmologia. Depois, então, residência, oftalmologia geral, terminando os 2 anos, você opta, na época, optava por segmento anterior ou segmento posterior. Tá. Segmento posterior é retina e vítreo. Segmento anterior é córnea, catarata e glaucoma. Que foi o que você fez. E foi o que eu fiz. Aí depois ainda fiquei ligado à Escola Paulista, mais 2 anos como chefe de plantão, como chefe de um ambulatório específico do setor de glaucoma, aí fazendo mais a área de glaucoma mesmo. Aí você ficou 5 anos, então, 3 anos de residência, mais 2 anos nesse plantão. Exatamente. Não era um plantão, eu era chefe de um plantão de um dia da semana. E era chefe de um ambulatório, ou seja, de um período de atendimento dos pacientes do ambulatório da Escola Paulista. E como é que foi a escolha por... ali já... Isso é muito legal, né? Porque tem gente que para na oftalmologia geral e tá tudo certo. A pessoa vai conduzir o consultório dele lá, vai conduzir mais as doenças normais aí. E como é que foi a escolha? Porque, como você disse desde a nossa conversa, a medicina abre leques, né? Então, você foi migrando, você foi afunilando para esses leques aí. Como é que foi a escolha por córnea, glaucoma e catarata? Por quê? O segmento anterior do olho, o olho é uma coisa muito fantástica, mas o segmento posterior, ele implica uma dedicação exclusiva. Você meio que abandona toda a parte do segmento anterior. E, na época, a cirurgia de catarata estava sofrendo um avanço muito grande com o início da facoemuscação, das lentes dobráveis, então da cirurgia ficar minimamente invasiva de alto resultado. Uma coisa, os primeiros facoemulsificadores, eu estava na residência quando eles chegaram. E teve o professor Lincoln Freitas, ele fez uma especialização na Índia, ele operou milhares de casos e desenvolveu técnicas de cirurgia de catarata. Ele foi meio um dos mentores da minha vida. E ele foi um influenciador muito grande. Eu contribuí para o trabalho de doutorado dele na época, que olha, um monte de pacientes de uma técnica que ele desenvolveu para catarata. E aí você se familiarizando com essa parte de catarata, você não vai mexer com a parte de retina. Você se mexe com a parte de retina, você tem que abandonar isso tudo. Tá. A parte de catarata e a parte de glaucoma estão muito ligadas, estão muito imbricadas, estão muito relacionadas. É impossível. Você pode fazer cirurgia de catarata sem saber glaucoma, mas você não pode fazer glaucoma sem saber catarata. Então, as duas coisas estão ligadas. Repete de novo isso aí, você pode fazer? Você pode fazer cirurgia de catarata nos pacientes normais, nos pacientes comuns, que não tem nenhuma complicação, principalmente glaucoma ou outras complicações, sem se estudar, sem se aprofundar no glaucoma. Mas você não pode fazer glaucoma com qualidade, em profundidade, para resolver problemas, sem saber cirurgia de catarata. Entendi. Então, uma condição exclusiva. E essa coisa de desafio de você resolver problemas complexos é uma coisa que sempre fascinou a gente. E foi uma coisa meio que automática para mim abraçar ambas as especialidades. E aí entra uma outra figura, que é o professor Paulo Augusto de Arruda Mello, que ainda hoje é professor catedrático da Escola Paulista de Medicina Unifesp. E foi uma pessoa também, foi um super mentor. Esse foi quase um pai para mim, pegou pelas mãos, me estimulou, me motivou, e é uma pessoa meu padrinho de casamento, inclusive, né, Karine? E é uma pessoa fantástica, não só um profissional excepcional, mas uma pessoa maravilhosa.
Doutor, e quando é que foi a mudança, então, para Rio Preto, né? Que agora já terminamos aí a parte da formação, você ficou um tempo em São Paulo, você ficou mais, tipo, na hora que terminou o quinto ano lá que você estava como coordenador lá do serviço lá, e aí como é que foi essa tua vinda para Rio Preto? Então, na verdade, eu estava me especializando em catarata e glaucoma, mais em glaucoma, já estava frequentando congressos, já estava fazendo participações em congressos e encontrei um colega oftalmologista daqui de Rio Preto que era sócio de um grupo grande daqui de oftalmologia de Rio Preto e que tinha uma abertura para um chefe de glaucoma, para vir uma pessoa de glaucoma atuar aqui em alto nível. Então, ele já conhecia o histórico curricular da gente e fez esse convite. A gente começou a vir para Rio Preto e a gente assumiu o departamento de glaucoma desse serviço. É um serviço que tinha também residência. Legal. A residência não uma residência, mas tecnicamente é um estágio, ou seja, uma residência não credenciada pelo MEC. A gente assumiu também a chefia desse serviço de residência e me estabeleci aqui. Eu tinha ficado 2 anos aqui montando ajudando a montar esse serviço de residência e a conduzi-lo. Aí eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos. Antes de ir para os Estados Unidos, eu morava em São Paulo e aqui. Eu ficava metade da semana em São Paulo, ficava metade da semana aqui. Tá. Quando eu já voltei em definitivo para Rio Preto. Aí já abracei Rio Preto. É importante explicar esse negócio da residência, né, doutor? Porque quando a residência é aprovada pelo MEC, a pessoa faz uma prova, quando ela sai, ela já tem um título de especialista, ela pode fazer a prova depois da sociedade. No caso dessa do estágio, ele faz o serviço, ele é acompanhado, ele tem que fazer a prova, né, pela sociedade para ter o título de especialista. É isso? O Conselho Brasileiro de Oftalmologia funciona da seguinte maneira. Todos têm que fazer a prova. Tá. Mesmo do MEC? O MEC, ele define quem tem bolsa e quem não tem bolsa. Legal. Tá? É isso. O CBO tem as residências reconhecidas pelo Conselho de Oftalmologia. As residências reconhecidas, elas têm que fazer uma prova também. Tá. Mas, até quando a gente fez isso, a prova do CBO, das residências reconhecidas, era uma prova teórica, uma prova extensa. É só uma prova escrita só, teórica. A prova das residências não reconhecidas dos serviços de estágio tem prova teórica e tem prova prática. É um exame de vários dias, é um exame mais exigente. Entendi. Essa que é basicamente... Essa que é a mas diferença. os dois têm que fazer a prova. Os dois têm que fazer a prova. Não se concebe um título de especialista em oftalmologia no Brasil sem uma prova de título. Doutor, aí você veio para Rio Preto. E aí quando é que a Karina entra nessa fase da vida aí? A Karina, eu já estava aqui em Rio Preto há uns 4 anos, 5 anos. E a gente se conheceu no ambiente de trabalho. Legal. E a gente acabou se envolvendo, não só... a gente teve um envolvimento profissional, mas o envolvimento profissional evoluiu por um envolvimento afetivo. E nós nos casamos em 2009. Faz tempo já, né? Legal, hein, Karina? Que bom, né, doutor? E, doutor, aí vem a formação. Quando é que o doutor monta o consultório sozinho? Então. E qual o foco também? Quando o doutor já montou esse consultório sozinho, você foi com os 2 focos, glaucoma e catarata? Então, na verdade, antes, uma coisa talvez que seja interessante... Não, pode falar, doutor, fica à vontade. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiquei lá em Boston com o professor Simmons, que é um dos grandes professores, é um professor que teve 30 fellows internacionais ao longo de muitos anos e mais outro tanto, quase o dobro de fellows americanos. Cada um desses fellows internacionais foi para uma parte do mundo. O Brasil, inclusive, enviou vários. Ao fim desse ano com eles lá, a gente fazia pesquisa, né? Então, durante a pesquisa lá, estavam começando as primeiras lentes multifocais em catarata. A gente fez pesquisa em catarata e pesquisa em glaucoma. As primeiras lentes multifocais intraoculares estavam sendo colocadas. Então, a gente viu esses primeiros pacientes que foram colocados lente intraocular multifocal, viu a experiência, a satisfação,
o que precisava ser melhorado é uma primeira geração de lentes multifocais que não vingou. Por quê? Ela era é boa, mas o índice de satisfação não entregava o que o paciente queria, né? Então, a gente ter visto isso foi muito importante para a gente acompanhar, quando a gente voltou para o Brasil, o desenvolvimento e a melhora dessas lentes, né? Para você ter uma ideia, no início dos anos 2000, que a gente viu isso, as primeiras lentes multifocais com resultado satisfatório, para a gente, 2010, 2012 são modelos que a gente usa até hoje. O desenho de lente multifocal. E você viu isso lá no começo, então, no ano de 2000. No começo, então a gente tinha uma noção de o que funcionava, o que tinha que melhorar para ela funcionar. Tá. Né? E isso faz com que a gente tenha uma visão de qualidade muito forte, né? Eu aprendi ciência nos Estados Unidos, eu aprendi medicina, aprendi oftalmologia, mas o que eu mais aprendi nos Estados Unidos foi resultado, exigência com seu resultado, né? O norte-americano, ele tem uma coisa que precisa ser muito louvada, que eles são obsessivos com o resultado de trabalho. Eles se cobram e são cobrados o tempo todo. Não existe você sentar em cima dos seus louros. Meu professor recebia pacientes do mundo todo. Não era nem do estado, né? Todo mundo inteiro, nem dos Estados Unidos inteiro. Né? O meu professor, eu fiquei muito bravo com ele, porque ele contou para mim, eu gosto muito de jazz, e ele contou para mim que ele tinha cuidado da Ella Fitzgerald, cantora de jazz. Ela falecida já, mas assim, ela tinha glaucoma, porque ela tinha diabetes, e ele tratou do glaucoma dela durante muito tempo. Eu falei, o senhor não pegou nenhum CD autografado, nem um autógrafo, nem nada? Ele falou, não, porque ele não gostava muito de música, ele não se interessava. Eu falei, meu Deus. Eu não sabia, né, também, de repente, não deu valor, né? Mas sabe que é uma pessoa ótima, o professor Simmons é uma pessoa que a gente tem muita gratidão até hoje. E durante a minha estada lá, eu passei 1 ano, na metade do meu programa, houve uma reviravolta dessas econômicas do Brasil. Sim. E aconteceu que o que eu recebia do Brasil começou a não ficar suficiente. Que ano que foi isso aí? Isso foi em 2000. Quando o dólar explodiu. Exatamente. Isso aí. Eu peguei essa virada do dólar. Era 1 para 1, virou 2. Só dobrou, na verdade. Aí ele me chamou e falou assim, olha, Marcelo, a gente gosta muito do seu trabalho. A gente queria que você completasse o seu programa aqui. Eu tenho uma fundação de glaucoma que recebe doações. E eu posso dar uma bolsa para você permanecer aqui. Não vou te cobrar nada, você não tem que fazer satisfazer nenhuma exigência adicional, a não ser aquela que eu já tinha que oferecer para a universidade, para a Harvard, por estar lá, né? Não vou cobrar nada, você não vai ter que fazer nada a mais. Você vai continuar comigo. Eu trabalhava com ele não só na universidade, mas trabalhava no consultório particular dele também. Então, assim, é um tipo de pessoa que, apesar de americano, ele tinha essa sensibilidade de mostrar os dois lados da coisa. Um americano bem brasileiro, na verdade. Generoso, né? Generoso. Uma pessoa generosa. Como todas as pessoas que têm muito conhecimento. Quem tem muito conhecimento não precisa guardar. Porque quem tem conhecimento é generoso. E quem ensina aprende 2 vezes, né, doutor? Com certeza. É isso aí. E aí, que momento você vai para a sua carreira solo? Então, só mais uma coisa. Tá. Para finalizar, do meu professor, quando a gente terminou o ano, ele me convidou para ficar lá. E aí? Depois desses 30 fellows, ele falou, olha, você não quer ficar aqui? Faz a prova de conversão do diploma e tudo mais. Não é nem por isso, mas assim... por melhor que seja a vida americana, Boston, Massachusetts é um estado altamente desenvolvido, culturalmente fantástico, mas a gente é brasileiro. E o temperamento brasileiro é diferente. Então, essa coisa de relacionamentos um pouco mais calorosos, né? A gente sente falta, né? Tem colegas brilhantes que estão nos Estados Unidos, da área de glaucoma, professores universitários que foram para lá, que são top, mas... eles têm que abrir mão de algumas coisas, né? Eu não quis e não me arrependo disso, né? Então, voltei. Aí ele fez uma carta de recomendação para mim generosíssima, dizendo que eu tinha sido o melhor discípulo que ele tinha tido em todos os anos. E, acho que não sei se ele ficou um pouco sentimental, mas foi realmente uma coisa muito positiva, muito bacana. Mas acabei voltando para o Brasil. Eu vou fazer essa transição que você quer. Tá. Durante os anos que eu fiquei como chefe de glaucoma desse serviço grande e chefe dos residentes,
tinha uma coisa muito grande de volume de atendimento. O que acontece é que, independente de sempre ter me dado bem na sociedade, no grupo e tudo mais, à medida que os interesses vão caminhando, né, que a vida vai evoluindo, Sim. pode haver uma certa diferença de caminhos para onde quer prosseguir. E tá tudo bem, né, doutor? tudo bem. Isso é da vida, né? É da vida. E, tanto assim que desse grupo houve mais de 50% dos colegas, dos amigos do grupo tomaram caminhos diferentes, todos de forma tranquila. E foi isso que aconteceu. Em 2008, a gente optou por partir para uma carreira solo, né? Como você disse, fazer uma clínica, um instituto voltado só para glaucoma e catarata. Nesse momento também estava começando a deixar de existir esse serviço de residência, que foi uma coisa muito grata, muito gratificante. Tem ex-residentes meus que estão atuando não só em Rio Preto, mas em todo o estado, até fora do estado. Mas eu quis começar a implementar uma qualidade de trabalho e uma qualidade de atendimento que não é possível num serviço grande. Sim. Né? Um atendimento mais integral, um atendimento mais personalizado. E tudo que tem acontecido no mundo, no atendimento médico, tem mostrado para a gente que esse é um caminho certo. Porque o que as pessoas querem hoje, eles não querem um tratamento, elas querem qualidade de vida. Qualidade de vida não é você fazer uma prescrição. Qualidade de vida não é você fazer uma cirurgia tecnicamente correta. Isso é o necessário, isso é importante, mas não é suficiente. O suficiente é você analisar, antes de você fazer uma cirurgia, por exemplo, qual a expectativa da pessoa, o que você oferecer para ela, quais os caminhos que você tem para chegar lá, saber que não existe em medicina nenhum caminho que não tenha nenhum preço a pagar, ou seja, a gente tem que fazer um compromisso de eu posso te oferecer isso. Para chegar aqui, a gente vai ter que dar esse passo. Fazendo isso, as pessoas fazem com tranquilidade, sabendo o que vai acontecer, não tem surpresas. Né? E diante de tudo que a gente tem visto, a gente percebe que quanto mais atenção, né, ouvir as pessoas. Então, hoje a gente trabalha num esquema que a gente atende consultas personalizadas mesmo, como você falou. Eu atendo consultas em torno de 1 hora cada consulta. E eu ouço tudo que o paciente tem para me falar, examino, mostro para o paciente, mostro para a família, fico disponível para ouvir, para chamadas de longa distância. A maioria dos meus pacientes é de fora de Rio Preto. Então, esse é um perfil de atendimento que tem se mostrado muito positivo, tem gerado resultados muito bons. Doutor, queria que você falasse sobre o problema do glaucoma. Né? O glaucoma é uma doença invisível, né? E por isso precisa estar frequentemente acompanhado, né? Fazer a consulta, estar junto com o médico. Muita questão de hereditariedade também, né? É importante. Fala para mim, para as pessoas que estão nos escutando, né? Como é que é essa doença? E qual a evolução no tratamento dela hoje? O que você tem hoje de mais moderno à disposição dos pacientes com relação a esse tratamento? O glaucoma, ele vamos colocar números para a gente, antes de falar, saber qual é a importância do que a gente está falando. O glaucoma é a causa de cegueira irreversível mais importante do mundo hoje. Irreversível, mas evitável. No Brasil, existem cerca de 2 milhões de glaucomatosos, 20% deles aproximadamente cegos. Metade desses cegos foi por não diagnóstico. A outra metade foi por problemas no tratamento. O maior problema de tratamento documentado, o glaucoma é tratado geralmente com colírios. Colírios que são pingados, 2 ou 3 colírios diferentes, 2 a 3 vezes ao dia cada um. Então, tem pessoas com 7, 8 gotas de colírio por dia. Você tomar um antibiótico 3 vezes ao dia por 1 semana já é um sacrifício. Imagina você encaixar 7 gotas de colírio no seu dia a dia todo santo dia.
você acaba não fazendo. Até porque usar e não usar o colírio não causa sintoma nenhum se você não usa. Pelo contrário, a hora que você pinga irrita um pouquinho. Então, você acaba esquecendo. Essa metade que sabe que tem o glaucoma, que evolui para cegueira, a maioria evolui com tratamento por falha no tratamento clínico. Então, é uma doença muito importante. E por que o glaucoma cega? O olho é como se fosse uma câmera, tá? E essa câmera que está filmando a gente. Tá. A câmera tem um cabo que está indo para o computador. Sim. O olho é a câmera. O cabo é o nervo óptico. É um nervo que sai do olho e vai ligar no cérebro. O computador é o cérebro. Para a gente enxergar, tem que chegar a imagem no cérebro. O glaucoma danifica o cabo. Vai corroendo o cabo. E a imagem vai chegando com falha até que ela vai se fechando. Isso é um processo lento e começa de forma assintomática porque ele começa da lateral. Entendi. Então, nas fases iniciais, você precisa procurar. No Brasil, em torno de, a partir dos 40 anos, que é o glaucoma do adulto, que é o mais frequente, 2% da população acima de 40 anos do Brasil tem glaucoma. Volto a dizer, metade não sabe. Quando você tem hereditariedade, pais ou irmãos com glaucoma, essa chance sobe quase 10 vezes, sobe para quase 20%. 20% é 1/5 de chance. É uma doença silenciosa que conduz à cegueira lentamente e, quando conduz, é irreversível. Daí a importância da Sociedade Brasileira de Glaucoma, da qual a gente fez parte de várias diretorias, e a gente ainda contribui com a comissão científica. Todo ano promove um maio verde de prevenção do glaucoma. Então, celebridades falam, agora com mídia social bombando, tem uma movimentação muito forte de prevenção. Por quê? Porque é informação das pessoas buscarem. A gente está aqui no Outubro Rosa, que nada mais é do que isso. Informação para as pessoas irem buscar diagnóstico precoce. Mesma coisa para o glaucoma. E com isso a gente consegue, no mundo todo, diminuir muito, radicalmente, os índices de cegueira. Você perguntou sobre tratamentos. Tratamento. Qual é a evolução, né? O glaucoma, até quando a gente estava se formando, o tratamento era um tanto limitado. Os primeiros tratamentos com laser começaram a surgir. As cirurgias tinham 1 ou 2 modalidades que podiam ser feitas. De lá para cá, e os medicamentos também eram limitados. Desde que eu me formei até agora, houve uma explosão de alternativas para tratar glaucoma. Então, tem 3 linhas de tratamento, né? Medicamentos, laser e cirurgia. Os medicamentos são os mais facilmente obteníveis, né? Então, o governo paga uma boa parte dos medicamentos. Você pode obter pelo alto custo, mas tem a questão da aderência ao tratamento, que é uma coisa muito complicada no glaucoma. Os colírios irritam, tem uma exigência muito forte de horário todos os dias, e mais, no nosso clima aqui, que está esse calor agradável, os colírios não resistem, eles não mantêm a função dele a partir de temperaturas que se estima que sejam a partir de 27, 28 graus Celsius. Ou seja, para Rio Preto... Para Rio Preto é muito complicado. Conservação, tempo de uso, modo de instilação. Então, o colírio ainda é o tratamento principal? Mas hoje já existe uma outra linha de tratamentos com laser que fazem geralmente uma limpeza da drenagem do muracono. Então, esses lasers podem promover uma substituição ou uma redução da necessidade de uso de colírios. Mais uma vez, uma pessoa que usa 3 gotas de colírio por dia, se você faz uma aplicação de laser e ela responde bem, claro que nem todos vão responder bem, mas se ela responde bem ao laser, em torno de 80% a 90% dos lasers bem indicados tem uma resposta maravilhosa. A pessoa que está usando 3 gotas de colírio por dia passa a não usar nenhuma, com a doença controlada, Nossa. É qualidade de vida. Certeza. Então, você tem que buscar qualidade de vida em tudo que você... É claro que é uma doença grave e a gente tem outras armas. Quando o laser e os colírios não funcionam, existem as alternativas cirúrgicas.
Essa pressão ocular é causada por um entupimento de uma canalização, digamos assim, interna do olho. O colírio, ele diminui a quantidade de líquido que vai entrar no encanamento. O laser dá uma limpeza na entrada do conduto. Outros tratamentos fazem substituições do conduto. Então, existe um tratamento que você coloca um micro-stent nesse canal de drenagem que melhora o escoamento. Um outro tratamento, você passa um fio no canal de drenagem e você molda esse canal, você dilata esse canal com esse fio. Existe um outro tratamento que está chegando agora nos Estados Unidos e da Europa, é um microtubo de colágeno que você implanta paralelo ao canal original. Então, são coisas... E tem as cirurgias mais tradicionais. Tem a trabeculectomia, que você cria um canal cirúrgico artificial, digamos assim, mas com o próprio tecido. E existe o implante de válvula externa, que é o procedimento mais... digamos assim, mais complexo de glaucoma, porque você coloca uma válvula artificial mesmo, né, com um tubo maior do que esse micro que está chegando. Lembrando que isso é tudo muito micro, né? É micro. Porque o olho já é pequeno, ou seja, são cirurgias muito, muito, muito delicadas, né, doutor? Uma coisa assim para poucos, né? Uma coisa engraçada é porque a gente tem um sistema de imagem no consultório e são coisas que para a gente tem um tamanho natural, a gente está acostumado a lidar com aquele tamanho. Mas às vezes, por exemplo, retirar uma sutura de cirurgia. Hoje eu retirei uma sutura e apareceu no vídeo, eu peguei o fio, tirei com a pinça, né? Uhum. E mostrei o fio para acompanhante do paciente, né? Para a filha do paciente. E ela não acreditava que era daquele tamanho. Mas como que é uma coisa desse tamanho? E dentro do olho, não é raro as pessoas se espantarem, se maravilharem com quão as coisas são pequenas. E dentro de uma estrutura pequena, a complexidade do funcionamento do olho. Muito louco, né, doutor? E é engraçado, não. Você é apaixonado. Quando você fala, né? Você assim... Tem um ânimo, né, de falar do que você faz, de ver resultado. Doutor, você tem noção de hoje, você conseguiu já contabilizar de quantas pessoas você já ajudou com casos assim... Tem as consultas normais, mas com essas cirurgias, assim, milhares de pessoas, imagino eu, né, ao longo desse tempo, né? Eu creio que sim. Eu não parei para pensar nisso, mas assim... Eu creio que só do ponto de vista cirúrgico, né? A gente já deve ter feito cirurgias complexas de glaucoma, sem contar laser, tá? Sim. Em torno de 15 mil cirurgias complexas de glaucoma. Muita pelo coisa. menos. Porque vem gente do Brasil inteiro, de fora também, né? Vem. Eu tenho pacientes em Israel, tem pacientes na Alemanha, tem paciente nos Estados Unidos. São todos que não vêm de lá para cá. Eles têm alguma correlação com o Brasil, ou têm família Sim. por aqui e tudo mais. Mas tem pacientes que são residentes nesses países e que vêm periodicamente para cá. Doutor, quem vem aqui, quando está nesse podcast, eu faço 2 perguntas. A primeira pergunta é assim: doutor Lembroni que se formou? Saiu da faculdade? 1993. 93. Nós estamos falando de 30 anos. 30 anos. Hoje, doutor Marcelo Mendonça, hoje, 2023. O que você falaria para o doutor Marcelo em 93, por exemplo? Foi tudo bem, isso mesmo, top. Teve uma doutora que falou muito legal, ela falou, nossa, eu teria sido menos ansiosa, fui muito ansiosa, teria ficado mais tranquila. Ou falar, tipo assim, minha carreira foi legal, fiz o que eu queria, do que eu gostava, me dediquei ao máximo. É lógico, uma vez que a gente analisar algo que o passado... É fácil, né, doutor? Com certeza. Mas, assim, alguma reflexão em cima disso, até para quem está começando, para quem pensa em fazer uma especialidade, para quem pensa em ser oftalmologista, qual que é a reflexão que tem hoje, depois desses 30 anos? Toda a minha trajetória, eu nunca me arrependi de escolher os caminhos talvez um pouco mais longos, mas que me levassem numa profundidade de conhecimento maior, numa segurança maior, numa satisfação maior. Então, você falou sobre a residência de oftalmologia. A residência básica era 2 anos, hoje o mínimo são 3 anos. Desculpe. O mínimo são 3 anos. E
Eu fiquei pelo menos mais 2 anos, depois mais 1 ano nos Estados Unidos, depois continuei trabalhando. Então, tudo isso que eu fiz, eu não estava atrasando minha carreira profissional. Eu estava me preparando melhor para quando chegasse a hora da competição, quando chegasse a hora da Olimpíada, eu poder ter um tempo bom, poder bater recorde, quem sabe, né? Então, tudo é preparo. A formação médica é longa, mas ela deve ser longa, porque a medicina, bem realizada e realizada em profundidade, é claro que precisa de profissionais em todos os níveis. Precisa de generalista, precisa de oftalmologista geral, precisa de tudo. Mas nessa área, se você escolhe fazer em profundidade uma especialidade, você tem que estar preparado para fazer uma preparação aprofundada e manter essa atualização todo ano, todo dia, toda hora. E isso é muito fácil quando você percebeu muito bem, quando você gosta do que você faz, quando você se entusiasma com aquilo que você escolheu para trabalhar. O trabalho que dá certo é aquele que você faz com prazer. O trabalho que dá certo é aquele que você faz com prazer, gostei. E outra pergunta é a seguinte, esse vídeo aqui vai para o YouTube hoje é uma das maiores plataformas de vídeo, entretenimento, de tudo, né, no mundo, né? E ele vai ficar salvo lá, vai ficar rodando por ad eterno aí, né? E daqui 10 anos, quando alguém, sua família, alguém que você considera que é importante para você olhar esse vídeo, que mensagem você quer deixar para essa pessoa que vai ver isso daqui 5, 10 anos, do que fez muito sentido na sua vida ao longo dessa trajetória? Assim, uma mensagem mesmo de vida mesmo, que a pessoa fala, alguém que é importante para você vai olhar e falar, nossa, assim como você citou teu professor, que você o doutor chegou até a se emocionar aqui, porque com certeza ele marcou tua vida, né? E eu também tenho pessoas assim, e alguém que daqui 10 anos, e nesse momento também, doutor, imagina que essa pessoa está precisando dessa mensagem, porque está numa encruzilhada às vezes, a gente muitas vezes se pega nisso em determinado momento da vida, vou para cá ou vou para lá? Né? E aí a pessoa escuta aquela mensagem e fala, nossa, legal, era isso que eu precisava escutar. Existem muitos desafios todos os dias na vida da gente. Quanto mais você escolhe que você quer aumentar os seus conhecimentos, mais desafios você tem. Existem muitos sites e livros e conteúdos de motivação, de autoajuda, enfim, disponíveis por aí. Mas uma coisa que se fala muito pouco e que eu sempre procurei pautar minha vida por isso é aquilo que eu falei. Procure ter satisfação em tudo que você faz. Tem momentos difíceis, prova de residência talvez seja o momento mais difícil, vestibular é um momento dificílimo. Mas em tudo que você faz, procure ter satisfação, procure ser gentil com a vida, procure ser generoso com a vida vai ser generosa com você, eu garanto. Vai voltar. Muito bom. E se a minha filha assistir isso, filha, eu te amo. Muito bom. Como é que é o nome dela? Lisa. Lisa, tá aqui, ó. Daqui 5, 10 anos, quando você assistir isso aqui, tá a mensagem do seu pai aqui. E para todos também que consideram o Dr. Marcelo como uma pessoa importante na vida, que deve ter ajudado tantas pessoas. Em algum momento alguém vai ver. Porque em algum momento você deve ter salvado a vida dessas pessoas, entre aspas, porque a visão é com certeza um dos sentidos mais importantes que nós temos, né? E deve ter muita gente grata também, né, doutor? Imagino eu, porque ao longo dessa trajetória, né, você deve ter podido ajudar aí milhares de pessoas e eu acredito que é isso que vale na carreira, né? A coisa mais transformadora da psique da gente, não é vaidade, mas é uma coisa que fala, nossa, são as crianças que você opera. Glaucoma congênito é uma doença separada, é uma doença que existe uma formação errada desse sistema de drenagem, você tem que consertar já nas primeiras semanas. E se você não conserta nos primeiros meses de vida, essa criança vai levar sequelas gravíssimas para a visão para o resto da vida. Tem algumas dessas, como eu já tenho esse tempinho, né? Eu tenho 30 anos de formado, mas de oftalmologia eu tenho 20 e pouquinhos. Eu já tenho crianças que eu operei que já são adultos, né? Já são adolescentes, que já são... E ver essas pessoas e saber que aquilo que você fez de certo
para a vida dessas pessoas foi muito importante, é muito recompensador, é muito gostoso, é muito bacana. Muitos deles continuam sendo pacientes meus, porque o glaucoma congênito é uma coisa que tem que ser acompanhada ao longo da vida, mas, por exemplo, eu tenho um paciente que me vem à mente agora, que ele é web designer. Tem glaucoma congênito desde o nascimento, a gente operou com semanas de vida. Com certeza. Leva uma vida normal. Não seria web designer jamais. Não, jamais. Então, assim, é modificador sem nenhum tipo de vaidade, nenhum tipo de pretensão, mas vale a pena. Doutor, quero agradecer a tua presença aqui ao longo dessa trajetória. Eu acredito que dentro do canal Meu Médico Especialista eu já gravei pelo menos uns 20 a 30 podcasts, mais do que eu tenho do meu canal normal. Inclusive fica aqui o convite para o doutor. Está comigo no Cast que Salva. No Cast que Salva, porque a nossa empresa chama-se IQS de Informação que Salva. Esse nome foi dado pela minha esposa, né? Uma mulher, as mulheres, o doutor sabe, tem uma sensibilidade muito maior com relação... Muito melhor que a nossa. Muito melhor. Então, e na época até, doutor, só para te contar, como está no bate-papo aqui, eu achava o nome, era Informação que Salva. A gente tinha que sair da revista Saúde, igual eu falei pro doutor, o nosso contrato terminava e no meu contrato dizia que eu não podia usar a palavra saúde por 2 anos. E aí eu falei, cara, eu e a Kelly ali, falei, o que nós vamos fazer? E a gente tinha lançado um projeto de levar informação vital, né? Informação que salva, e chamava Informação que Salva. Isso antes da gente sair da revista. Aí, vamos colocar o nome desse da nossa empresa. Eu falei, cara, mas é muito grande. Informação que Salva é nome ruim. E, na minha visão, né? Eu como homem, né? E aí, daqui a pouco, o nome pegou. Então, Informação que Salva. Hoje nós levamos muita informação que salva aqui, né? E aí, ficou por isso que é do IQS, Informação que Salva. Né? E aí, o Cast que Salva é o nosso podcast de levar informação. E aí, nós não podemos falar da questão dos tratamentos, abordar mais, né, com mais detalhes mesmo. Aí, nós vamos abordar não vamos falar da carreira, a gente vai falar, a gente não acabou não falando da catarata, entre outras coisas, né? Bom, enfim. Mas ao longo desse tempo que eu passei por aqui, dentro do Meu Médico Especialista, para mim digamos assim, eu fiquei muito feliz dessa iniciativa que a gente teve, porque são muitas histórias assim que nos movem mesmo, sabe? E poder contar a história de um especialista, porque a grande maioria das pessoas, às vezes, não se atenta para... Olha, você hoje numa clínica top, uma carreira consolidada e não sabe da história, né? E muito mais também, não sabe nem do propósito, né? Muitas vezes só vê um médico realizado e acha que foi dando... um amigo meu fala assim, ó, depois de 10 anos, 20 anos, fez sucesso da noite pro dia. Né? Então, né? Estamos falando de 30 anos de formação, 20 e poucos anos de oftalmologia, aí você fez sucesso da noite pro dia. Então, assim, foi muito prazeroso para mim poder ajudar a contar a tua história. Porque talvez muitas pessoas não saibam, né? Sabe que você é um especialista, olha a tua formação, mas isso para mim foi o que mais, assim, me deu prazer nesses últimos 15, 20 dias. Acho que eu e o Vitor já fizemos pelo menos 20, a certeza que a gente gravou, né? Nesse canal, né? De 20 a 25, 30, né? E eu me sinto muito bem, porque esse era o nosso objetivo, né? Porque esse podcast vai dentro da nossa plataforma, onde vai ter um perfil lá do doutor, onde vai ter a tua foto, o teu currículo, todas as suas formações, o que você atende, e esse vídeo vai estar lá também, né? O link dele dentro do YouTube. E foi uma das coisas que como eu estou aqui, eu que faço isso, para mim é maravilhoso, né? Saber de tudo isso e poder participar de tudo isso. Obrigado por você ter concedido o seu tempo aqui, ter contado a tua história. Eu acredito que vai valer muito a pena para quem poder escutar, viu, doutor? Foi um prazer para a gente. E como você mesmo falou, a gente nem entrou no campo da catarata. Ficou metade do bolo ainda para ser degustado. Então é um capítulo à parte. Você já é meu convidado, então, porque acho que salva, viu, Karina? Depois que a gente terminar essa fase aqui, aí, doutor, será um prazer recebê-lo aqui para a gente falar da parte mesmo, né, do tratamento dessas doenças, que é muito mais focado nisso, os mitos, né, dentro da própria catarata, dentro do próprio glaucoma e entre outras coisas que o doutor faz. Mas, para mim, dentro desse canal, eu me sinto assim, digamos assim, com a certeza do dever cumprido. Dentro desse nosso podcast, eu acho lógico, teria N histórias para contar, mas eu acho que aí a história principal a gente conseguiu, e eu agradeço a confiança
na nossa empresa. E obrigado por ter, entre aspas, eu sempre digo assim para os meus clientes, meus amigos, meus parceiros que estão aqui com a gente. Obrigado por ter emprestado o seu nome para nós, porque isso é uma coisa muito séria, né? Então, é onde você tem a confiança de estar aqui sabendo que a gente está levando essa história de uma maneira ética e correta. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Karina, ter aceitado o nosso convite. E eu fiquei muito feliz. Pessoal, vocês que estão nos escutando, vocês podem compartilhar esse vídeo. Vocês podem curtir também. E podem se inscrever. Esse canal é novo. Quanto mais pessoas vocês trouxerem, mais nós vamos poder crescer e levar vídeos e essas histórias de médicos especialistas aqui dentro do nosso canal. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço ao Vitor que me acompanha mais uma vez. E fica aqui o meu agradecimento ao Dr. Marcelo Mendonça, especialista em oftalmologia e um grande especialista também em glaucoma, catarata e córnea, né? Córnea a gente não exerce, mas a gente teve uma formação em córnea bem aprofundada. Eu exerço catarata e glaucoma, em alta intensidade. Isso, em alto nível, é isso aí. Em alto nível, espero que sim. Isso aí, doutor. Obrigado, viu, pessoal? Valeu, até a próxima.